Olá, meu nome é Maurício Pérez e hoje vou fazer uma rápida introdução aos contratos de compra e venda empresarial em 3 tópicos: conceito, características e elementos formadores. Esse é o primeiro vídeo de uma série sobre o tema relativo aos contratos de compra e venda empresarial. Um dos contratos mais antigos da humanidade, a compra e venda é extensamente regulada, pois é através dela que a propriedade das coisas muda de titular. Estamos constantemente desenvolvendo mecanismos legais para tornar esse negócio jurídico cada vez mais seguro, ainda mais em relação a operações empresariais, pois o Estado quer segurança operacional para que a economia possa se desenvolver com eficiência. Mas o que pode ser diferente na compra e venda empresarial, ou como era conhecida antigamente, compra e venda mercantil? Como falei, vou começar dando um conceito de contrato de compra e venda empresarial. O Código Civil, que também informa o direito empresarial, dá o conceito de contrato de compra e venda em seu artigo 481. É o contrato mediante o qual um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Mas por que falar em contrato de venda especificamente no âmbito empresarial? Em primeiro lugar, temos que entender que é um contrato efetivado através de uma relação empresarial, o que envolveria minimamente 2 empresas. Não se trata de uma relação consumerista, ou seja, entre fornecedor e consumidor, ou comum, que seria entre pessoas não empresárias ou fornecedoras de bens, produtos ou serviços. Por essa distinção, existe a classificação específica do contrato de compra e venda empresarial. Como segundo tópico desse vídeo, vou falar agora sobre as características do contrato de compra e venda empresarial. Compra e venda é um contrato consensual, bilateral e oneroso. Consensual, pois ele se realiza com o consentimento das partes. Bilateral, pois acarreta em direitos e obrigações para ambas as partes. E oneroso, por possuir objeto e preço. O contrato pode ser revestido de um aspecto mais formal, como a obrigatoriedade da escritura pública em contratos de compra e venda imobiliária. O contrato de compra e venda costuma ser comutativo, o que significa que seu objeto são coisas certas e determinadas. Mas isso não quer dizer que o advogado empresarial não pode criar um contrato aleatório, através do qual a parte se obriga a transferir coisa desconhecida e incerta. Um exemplo comum de contrato aleatório é a compra e venda de safra futura e a estruturação de risco do contrato. Digamos que uma empresa do setor do agronegócio em Sorriso, no Mato Grosso, precise capitalizar sua operação. Para isso, decide usar uma lavoura cuja colheita ocorrerá em 6 meses. Assim, embora o bem vendido não exista atualmente, pois a lavoura ainda não está madura, o contrato de venda é realizado com entrega futura. O uso comum desse modelo contratual decorre da necessidade de capitalizar a produção agrícola do país. Uma das partes assume o risco da produtividade da lavoura, que pode ser afetada por condições climáticas ou por pragas. A colheita, portanto, pode ficar prejudicada e o objeto do contrato pode não vir a existir. Vou abordar agora o terceiro tópico desse vídeo, que fala sobre os elementos formadores do contrato de compra e venda empresarial. São 2 os elementos formadores do contrato de compra e venda, assumindo que o consentimento é comum a todos os contratos. Coisa e preço. A coisa é o primeiro elemento do contrato de compra e venda empresarial. Coisa é todo bem móvel, semovente ou imóvel utilizado pelo empresário ou sociedade empresária no exercício de sua atividade. Com parênteses, para quem não lembra, bens semoventes são objetos móveis que possuem mobilidade própria,
como animais selvagens, domésticos ou domesticados. O objetivo da coisa dentro da atividade empresarial é servir diretamente à revenda ou, indiretamente, compondo os atos empresariais. A coisa compreende 3 requisitos: existência, individualidade e disponibilidade no comércio. Agora vou explicar rapidamente cada um deles. A coisa depende de uma existência corpórea ou incorpórea. Essa existência pode ser apenas potencial ao momento da celebração, mas não na fase da entrega, a menos que se contrate de forma diferente. Essa existência envolve bens corpóreos como móveis, imóveis e semoventes, assim como incorpóreos, como marcas, patentes e valores mobiliários. É possível que o objeto do contrato tenha sua existência dependente de circunstância desconhecida e incerta, a chamada alha. No contrato aleatório, o que se vende é a esperança daquele resultado futuro e incerto. A coisa compreende individualidade, de modo que o objeto do contrato precisa ser determinado ou determinável. A coisa precisa possuir disponibilidade no comércio, o que quer dizer que deve ser legalmente possível a sua aquisição. Isso não acontece, por exemplo, com os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial, assim como bens gravados com cláusula de inalienabilidade. O segundo elemento do contrato de compra e venda empresarial é o preço, que deverá ser em dinheiro. O consenso é essencial na definição do preço, sendo nulo o contrato que deixar sua determinação para apenas uma das partes. Os valores deverão ser estabelecidos em moeda nacional, sendo admitido o preço em moeda estrangeira nos seguintes casos: contratos e títulos referentes à importação ou exportação de mercadorias e a empréstimos. Contratos de financiamento ou de prestação de garantias relativos às operações de exportação de bens de produção nacional vendidos a crédito para o exterior. Contratos de compra e venda de câmbio em geral. Empréstimos e quaisquer outras obrigações cujo credor ou devedor seja pessoa residente e domiciliada no exterior, excetuados os contratos de locação de imóveis situados no território nacional. Contratos que tenham por objeto a cessão, transferência, delegação, assunção ou modificação das obrigações anteriores, ainda que as partes contratantes sejam pessoas residentes ou domiciliadas no Brasil. É importante frisar que o pagamento será sempre efetuado em moeda nacional, embora após conversão do valor identificado em moeda estrangeira. O preço pode ser determinável no momento do pagamento por fatores objetivos determinados em cláusula contratual. É muito comum, por exemplo, o uso de índices públicos para reajuste do valor ou sua fixação por taxa de bolsa, determinando o preço no momento do efetivo pagamento. Se o preço não for convencionado ou não for determinável pelo contrato, presume-se que as partes se sujeitaram ao preço corrente das vendas habituais do vendedor. É possível ainda a fixação de preço por critério arbitral, determinando uma pessoa ou empresa que seja de confiança das partes, por exemplo, para estabelecer um valor adequado. Nesse caso, imagine a compra de uma empresa de logística em Ribeirão Preto, São Paulo. Nesse cenário, é viável a inclusão de cláusula que fixe uma empresa de renome para avaliar a empresa a ser adquirida, estabelecendo um preço dentro de determinados limites. Agora, vou dar uma conclusão sobre o importantíssimo tema da compra e venda empresarial na prática de escritórios de advocacia. Todo advogado empresarial que atua com consultoria
vai se envolver com diversos contratos de compra e venda ao longo de sua carreira. Alguns outros, com alto foco na advocacia de negócios, por exemplo, alcançarão a casa dos milhares de contratos. Entender os fundamentos do contrato de compra e venda empresarial é essencial para a formação do bom profissional da área. O valor de mercado do especialista em contratos empresariais vai se revelar ao encontrar os caminhos mais adequados, enxutos e seguros para cada caso. Como encaminhar um processo de aquisição de ativo ou formatar uma relação contratual de compra cotidiana de insumos? Quais são os custos e benefícios de cada alternativa viável para determinada circunstância? Como encontrar nos diferentes interesses envolvidos em um caso novas opções de negociação que possam agregar valor e, dessa forma, alcançar maior eficiência na relação contratual? É claro que o fundamento do bom advogado empresarial de contratos está no entendimento da lei e jurisprudência. No entanto, é no dia a dia e no estudo das melhores práticas que ele vai criando a experiência necessária para formatar excelentes negócios. Por isso, muitas vezes a diretoria da empresa vai contratar um advogado empresarial que atue como consultor externo. Além dos contatos que possui, ele está exposto à prática de muitas empresas, o que acaba lhe dando uma boa bagagem sobre os diferentes modelos de operações. Gostou do vídeo? Dê sua opinião, compartilhe e acesse nosso blog para ler o artigo na íntegra, com as referências e outras informações. O link estará abaixo na descrição. Se quiser acrescentar alguma coisa ou pedir algum tema específico, fale nos comentários. E não deixe de se inscrever no canal e clicar no sininho para ter acesso a outros temas do direito empresarial e da prática da advocacia empresarial. Obrigado!